Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, um mundo melhor virá, disse o nosso Mestre Jesus. Olhe para o alto, veja como reluz aquela estrela. Veja o sol a brilhar, as flores se abrindo, uma criança sorrindo e os pássaros a cantar. Vem, me dê a mão, caminhemos juntos sem medo. O Evangelho é nossa luz, o nome que conduz ao caminho a seguir. Unamos os corações e juntos vamos ver um mundo novo crescer para aqueles que sabem ter a esperança de um cristão. A esperança de um cristão. Você sente em meu coração humildemente vai nascendo amor. Você sabe, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa e luz em torno a mim. Imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos veste as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua.
Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. E toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um caminho de paz, tanta certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? O filho que é plantado na terra e a chuva faz crescer. O evangelho plantado no peito é um novo alvorecer. Seguindo as palavras do mestre, me aconselha a semelhança. Uma pureza da criança. Uma criança representa um caminho de paz, tanta certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Onde será que Deus mora?
luz no cristal, devassando as trevas, o bem vencendo o mal. O Espiritismo bem compreendido, chave de progresso individual e coletivo. Cabe a você ter bem entendido todos os chamados, poucos escolhidos. Cabe a você ter bem entendido todos os chamados, poucos escolhidos. O amor cristão, para ser bem vivido, trabalhar no bem do irmão amigo. Trabalhando agora, estamos construindo um mundo melhor, todos evoluindo. Cabe a você ter bem entendido muitos os chamados, poucos escolhidos. Cabe a você ter bem entendido muitos os chamados, poucos escolhidos.
através do Espírito Consolador. Você através das verdades do Consolador. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir. Olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador. Pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus. Escutaremos a minha face e crucificação. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, um mundo melhor virá, disse o nosso Mestre Jesus. Olhe para o alto, veja como reluz aquela estrela, veja o sol a brilhar, as flores se abrindo, uma criança sorrindo e os pássaros a cantar. Vem, me dê a mão, caminhemos juntos sem medo. O Evangelho é nossa luz, o nome que conduz ao caminho a seguir. Unamos os corações e juntos vamos ver um mundo novo crescer para aqueles que sabem ter a esperança de um cristão. A esperança de um cristão.
em meu coração. Humildemente vai nascendo amor. Você sabe, não estou sozinho. Sou uma parte de uma imensa e generosa luz e toma-me. Imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos deste as estrelas claras, nosso irmão sol passa em nossa mãe terra, com plantos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água, fonte de vida, isso aqui esperança que luz e forma isso no seu amor sem fim. Os lábios secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vem, uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão, os campos, e o Senhor nosso Deus é alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vem, uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão, os campos, e o Senhor nosso Deus tem alimentado para nossa alegria,
para nossa alegria, para nossa alegria. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, mais um momento aí da nossa Semana Allan Kardec. Para nós começarmos o nosso momento de hoje, nós vamos cantar algumas músicas, nós vamos projetar aí na tela para vocês acompanharem a gente, tá bom? Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem ver. Todos estão conseguindo ver aí? Então, vamos cantar. Tá conseguindo ver, Armínia? Não tá aparecendo a tela do slide, não. Então. Olha lá, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que faz. Agora deu? Agora foi. Então, vamos lá. Vamos. Amigo brilha, sol, além de estar janela, receba o seu redor, o quanto a vida é bela, acenda em você o brilho que dormita, e pente as asas voe ao encontro do mais puro amor. Abra seu infinito, desperte para a luz, sente o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar, e pode ser feliz, enfim, libertar. Xalala, xalala, oh, xalala, xalala, oh. Senta aqui, após da mamãe. A outra vai ajudar a gente a cantar aqui, ó. Uma. Apareceu a próxima aí, Armínia? Apareceu. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue o gemido amor, já podemos divisar no final
caridade, cada um de nós está. Mensageiro da felicidade, brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz. Estão chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Estão chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu, erguer os olhos pro céu. Então, agora nós vamos cantar mais uma e a Hermínia vai fazer a prece para nós. Sem saber que o sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi, e eu sem destino, mas amor. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar. E se tá sorrindo sem temor, olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando e espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Então agora vamos todos juntos, com o nosso coração, vibrando a alegria e gratidão a Deus, por esses instantes de confraternização, de reunião, mesmo distantes. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades de aprendizado. Que o Senhor possa visitar o lar de cada um de nós nesta noite, derramando as suas bênçãos sobre a nossa cidade, sobre o nosso planeta. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Hermínia, dá as boas-vindas para o pessoal aí, para a gente começar a palestra. Então, boa noite, pessoal. Estamos aí no nosso terceiro dia de Semana Allan Kardec, né? A gente é teimoso, né? Não pode reunir fisicamente, mas a gente se reúne à distância, né? E que coisa boa, né? Estamos todo mundo juntos aí. Vamos compartilhar, né, com os nossos amigos os links para assistir as palestras. Elas vão permanecer lá na página da Semana Allan Kardec, né, para ser vista depois, mas o bom é a gente estar confraternizando, né, assistindo juntos, recebendo essas vibrações, né, porque os espíritos prepararam a Semana Allan Kardec, né, gente? E a gente está aí recebendo as vibrações dos bons espíritos. Então, a gente precisa estar sintonizado. Então, vamos enviar para os nossos amigos os links para eles também assistirem a palestra junto conosco, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Hoje a nossa palestrante é a Bárbara, da Casa da Esperança. E aí, vamos prestar bastante atenção, o tema é muito interessante. E fico com a Bárbara agora.
Tudo bem, pessoal? Boa noite. É uma alegria para nós estarmos juntos. Eu estou acompanhando o chat aqui. Não vai dar tempo de saudar todo mundo que está entrando, mas a gente agradece, né? A gente tem toda uma semana pela frente. Vamos compartilhar as publicações, curtir, sugerir para os amigos, né? Nós temos aí temas muito interessantes. E hoje nós vamos falar de um tema que, do ponto de vista doutrinário, ele não é um tema, como que eu posso dizer, muito estudado, né? Não é um tema estudado de forma recorrente nas casas espíritas. Primeiro, a gente queria, além de agradecer, né, a gente queria pedir desculpa, porque nós estamos aprendendo, né? É um aprendizado, assim, quase que diário dessas novas ferramentas de comunicação, dessas novas oportunidades que a gente tem de se comunicar à distância. Então, a hora que vocês viram a gente compartilhando tela, eu trocando o link com a Hermínia para ela poder entrar ao vivo na live, isso aí são consequências aí do aprendizado, né? Então, assim, a gente pede desculpa pelas nossas mancadas, né? Pelas nossas falhas, mas é sempre na tentativa de acertar. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente preparou alguns slides, e ora vocês vão me ver, ora vocês vão ver os slides ou os dois juntos. A gente vai fazer essa dinâmica para ninguém ficar muito cansado, né? E aí a gente já pede agora, todo mundo já separa uma garrafinha ou um copo com água, porque após a palestra nós vamos fazer o passe e a fluidificação das águas à distância. Porque às terças-feiras também é o dia da reunião pública na nossa casa. Então, os pacientes do tratamento, os frequentadores da reunião pública também estão vinculados, né, assistindo a Semana Allan Kardec e participando desse momento. Então, quem já quiser aí correr lá, pega uma garrafa de água para poder fazer a fluidificação à distância, tá bom? Então, vamos começar o nosso tema. O nosso tema de hoje é queda e evolução do espírito. Então, deixa eu fazer diferente aqui, isso vai ficar melhor. Deixa eu passar aqui. Isso. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre a queda e a evolução somente na obra O Consolador de Emmanuel. Essa matéria doutrinária, ela tem uma série de fontes, depois a gente vai fazer algumas sugestões de livros que vocês podem pesquisar, que vocês podem ler, mas nós vamos nos ater hoje, para que a gente não se estenda muito nas nossas discussões, ao que está colocado na obra O Consolador de Emmanuel. Essa obra, gente, para quem quer se aprofundar no estudo da doutrina espírita, ela é de leitura obrigatória, né? Muitas vezes nós vemos aí alguns companheiros dizendo que a doutrina espírita está desatualizada, que precisa enriquecer mais o seu conteúdo doutrinário. É só a gente se perguntar. Só o Chico Xavier psicografou mais de 400 obras. Quem de nós já leu todas as obras que o Chico psicografou? Já estudou com profundidade toda a obra de André Luiz, de Emmanuel? E aí a gente cita também outros médiuns, né? De Valdo Pereira Franco, a obra de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda. Nós temos Zilda Gama. Nós temos uma série de livros aí que nos trazem intensa riqueza, né? Ainda sobre a psicografia de Chico Xavier, Humberto de Campos e tantos outros, né, meus irmãos? Então, o que nos falta, muitas vezes, não é conteúdo para estudar, é realmente a vontade, né, e o esforço de se aprofundar nessas pesquisas doutrinárias, porque existem muitos materiais aí para nós, né? Então, nós vamos passar para o nosso tema propriamente dito. Então, só relembrando, hoje nós vamos falar sobre o processo da queda e o processo da evolução espiritual. Nos atendo especificamente à obra O Consolador de Emmanuel. Então, como nosso primeira reflexão, nós precisamos falar do que a literatura espírita chamou de princípio inteligente ou princípio espiritual, que é o que vai dar origem ao espírito. Então, o nosso princípio espiritual, antes da criação do nosso espírito,
esse princípio inteligente, esse princípio espiritual, ele habitou os reinos mineral, vegetal e animal. Antes de esse princípio inteligente ser, como diz irmão Áureo, lá no livro Universo e Vida, né, ser encaminhado lá para os mundos ad hoc, que são os mundos em que se processa a criação do espírito, a modificação desse princípio espiritual, para que ele se individualize e dê origem à inteligência hominal, né, a criação do espírito. E, ao longo, se este homem, né, se esse espírito individual processar a queda, cair, né, espiritualmente, ele vai passar por todo o processo que a gente chama de evolução, até ele chegar à angelitude. Daqui a pouco nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse processo entre o reino hominal e o reino angelical, entre o homem e o anjo. Qual é a diferença, né, de caminhos que nós podemos percorrer para chegarmos até o fim, que é a pureza espiritual ou a angelitude, né? Então, gente, nós, vou lembrar aqui o que está dito lá no livro O Consolador, depois quem quiser pegar o livro, está lá na pergunta 79, né? Olha o que o Emmanuel fala para nós. Considerando que ele está falando dos animais, igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegaram um dia ao chamado reino nominal, ou seja, do animal para o hominal, como por nossa vez alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor, que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão, o anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Então, pessoal, quando João, Francisco de Assis, né, e tantos outros nos afirmam que os animais, que as plantas, que toda a criação divina é nossa irmã, aqui Emmanuel está deixando bem claro para nós esses vínculos. Nós somos irmãos porque nós somos oriundos de um mesmo Criador. Né? Quando nós vamos estudar todo esse princípio de criação do princípio inteligente, a gente verifica, né, como a gente estuda lá na obra também A Caminho da Luz, lá no livro Universo e Vida, de irmão Áureo, que o princípio inteligente ele é criado a partir de quê? Ele é criado a partir do fluido cósmico universal. A gente sempre brinca nos cursos lá do centro que o fluido cósmico universal é a massinha de modelar de Deus Nosso Pai. Todo o programa da criação na matéria é oriunda, né, na matéria, quando a gente fala aqui nesse antissistema onde nós estamos inseridos, o fluido cósmico universal, ele é a massinha de modelar de Deus. Todo o processo criativo é oriundo do fluido cósmico universal, que é a quintessência criadora de Deus Nosso Pai. Então, tudo se origina desse fluido cósmico universal. Então, Emmanuel fala para nós que nós estagiamos no reino mineral, depois percorremos o reino vegetal, depois percorremos o reino animal, até chegar na condição de individualidade, de espírito criado. Este processo é rápido, gente? Não, esse processo é lentíssimo, né? Como diz o irmão Áureo, ele escoa, né, nos milênios, ele escoa nos milhões de anos, né, em que nós vamos processar do nosso fluido, do nosso princípio inteligente, desde o mineral até a condição de individualização com a criação do espírito, certo? Pessoal, quem quiser deixar dúvidas, quem tiver dúvidas a respeito desse tema, ou solicitar sugestão de bibliografia, pode encaminhar, ou como mensagem, lá na página da Semana Allan Kardec, pode encaminhar a mensagem, tá? Que nós vamos colocar, nós vamos responder
né, essas mensagens, ou colocar aqui no chat, que assim que terminar a palestra, nós vamos tentar responder todo mundo, tá bom? Fiquem à vontade aí para perguntar, para sugerir, tá bom? Nós só não vamos colocar muitas das observações agora, senão nós vamos ter dificuldade de concluir esse momento aqui no tempo previsto, tá bom? Mas fiquem à vontade aí para perguntar. Beleza, pessoal, vamos para frente, então, no nosso programa de estudos aqui. Então, nós já falamos aqui dessa evolução do princípio espiritual, né? Agora nós vamos entender o que é essa queda espiritual. Quando a gente fala em queda, o que a gente lembra quando a gente fala em queda? De uma coisa que estava no alto e desceu, né? Caiu, diminuiu a sua posição perante o referencial que ela tinha, né? Então, quando a gente fala de queda espiritual, nós estamos falando do quê? Esse espírito estava numa posição e caiu, né? Deixou aquela posição em que ele estava. E aí muitas pessoas se perguntam, mas lá no livro dos Espíritos está posto que o espírito não retrograda. Veja bem, nós não estamos falando aqui de retrocesso moral, né? Uma vez que eu conquistei a humildade verdadeira, eu nunca mais vou deixar de ter aquela humildade, né? Quando lá no livro dos Espíritos está colocado que o espírito não retrocede, quer dizer que esse espírito ele não perde as qualidades que ele já conquistou, né? Ele não retrograda evolutivamente. Mas o alerta da queda serve para que nós nos lembremos que qualquer um de nós está sujeito a cair espiritualmente se nós não aplicarmos os conselhos de Jesus. Quais foram os conselhos de Jesus? Que nós vigiássemos e orássemos para que não caíssemos em tentação. Então, às vezes, nós pelo cultivo aí do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, nós nos julgamos melhores que os outros, né? Nós apontamos para esse defeito, aquela falha do nosso próximo, sem nos recordarmos que qualquer um de nós está propenso, uma vez que estamos na matéria densa, uma vez que estamos revestidos de um corpo de carne, uma vez que a nossa condição espiritual está adormecida, pelo simples fato de estarmos reencarnados, que nós podemos cair espiritualmente a qualquer momento. Não significa que nós vamos perder o patrimônio que nós já conquistamos, mas significa que nós vamos ter que fazer um caminho um pouco mais árduo, um pouco mais difícil, para reconquistar o posto, a posição onde nós estávamos. E é aí que vai entrar o processo da evolução. Mas nós vamos ler aqui a reflexão que Emmanuel faz, lá na pergunta 248, lá do livro Consolador. Ele diz o seguinte: colocada por Deus no caminho da vida, como discípulo que termina os estudos básicos, a alma nem sempre sabe agir em correlação com os bens recebidos do Criador, caindo pelo orgulho e pela vaidade, pela ambição e pelo egoísmo, quebrando a harmonia divina pela primeira vez e penetrando em experiências penosas a fim de restabelecer o equilíbrio de sua existência. Então, Emmanuel está falando aqui para nós do processo da queda espiritual de forma muito clara, né? No momento em que nós estávamos com Deus, né, lá no sistema, nós éramos puros, perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Por conta desses defeitos aqui, orgulho, vaidade, ambição, egoísmo, nós acreditamos ser iguais ao Criador, ou melhores, né? Nós pensamos assim, lá no momento da nossa queda, nossa, eu sou muito bom, eu posso também ser Deus, eu posso também governar a mim mesmo. Eu não preciso me submeter a nenhuma autoridade. Eu mesmo posso fazer o meu caminho. Não é assim que de vez em quando a gente pensa? São os resquícios desses defeitos que nós alimentamos, dessas dificuldades que nós alimentamos.
E essas reflexões, elas nos recordam de forma muito oportuna que nós não caímos só uma vez, que nós caímos algumas vezes ainda, né? Nós tivemos uma primeira queda maior, mais intensa, e depois tivemos outras quedas aí ao longo desse nosso processo. Então, a queda espiritual é o momento em que ocorre a falha do nosso programa de ascensão ou de manutenção de uma elevação espiritual. Então, é realmente um processo de ruptura, de quebra da harmonia universal, porque Deus nos criou para o bem, para o belo e para o perfeito, para a perfeição. Quando nós rompemos essa cadeia de beleza, de perfeição e de pureza, nós estamos procedendo, então, à nossa queda espiritual, né? Então, vamos passar para o próximo slide, acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem, né? Então, quando a gente fala em beleza, perfeição sideral, pureza infinita, nós estamos falando de quem? Deus, nosso Pai, né? Muitas vezes nós nos pegamos pensando assim, será que porque a gente pensa, né, na tradição cristã de colocar Deus e Jesus como a mesma pessoa, né? Pela via intuitiva, eles entenderam, né, ao longo da história, que Jesus era a perfeição mais pujante, né, mais perfeita, mesmo perfeição perfeita, né, mas era a perfeição sideral que eles poderiam observar. Então, eles equipararam Jesus a Deus por semelhança, por comparação de similitude, né? E aí, o que acontece? Daí surgiu essa ideia de Jesus e Deus serem a mesma pessoa, né? Mas nós, a doutrina espírita, nos explica que Deus e Jesus não são a mesma individualidade. Jesus é o governador da terra, é um Cristo de Deus, nós vamos falar um pouquinho mais dos Cristos de Deus daqui a pouco, né? E ele é o ministro de Deus na Terra. Ele participou do processo de criação do nosso mundo e tutela as nossas almas até hoje, né? Mas quando nós falamos de Deus, da perfeição absoluta, da misericórdia perfeita, né, de tudo isso, nós estamos falando de Deus. Porque Jesus, ele é uma criatura de Deus, ele é a criação de Deus. E a doutrina espírita, a própria Bíblia, nos esclarece que a criatura não se pode equiparar ao Criador. Então, Jesus chegou ao grau máximo de evolução moral, né, de perfeição moral. Porém, vocês acham que Jesus continua evoluindo? O que vocês acham? Vocês acham que Jesus continua aprendendo? Jesus continua crescendo? É claro que sim. Existe uma infinidade de coisas para que o espírito possa aprender, porque se ele deixasse de crescer, se ele deixasse de avançar, ele chegaria ao grau máximo de potencialidade e seria igual ao Criador. E a gente sabe que isso não acontece. O Criador e a criatura não se equiparam. Então, Jesus adquiriu o grau máximo de evolução do ponto de vista moral. Ele é um espírito puro. Ele é um espírito perfeito, né? Ele manteve esse processo de pureza, mas ele continua avançando em ciência universal, né? Então, gente, essa setinha para baixo aí já indica o quê? Queda, né? É quando nós mergulhamos na matéria. Né? Nós vamos falar um pouquinho da literatura de suporte daqui a pouco para vocês, mas o mergulho na matéria, seja ela na dimensão terrena em que nós estamos, ou na dimensão do mundo espiritual, que também é matéria, quando nós saímos de Deus, da criação divina, do sistema, e caímos no antissistema, ou seja, na matéria, nós, então, caímos no processo chamado de queda espiritual. Todos os espíritos que estão encarnados na Terra hoje, né, todos nós, essa coletividade de almas que está aqui, é proveniente de um processo de queda espiritual, em um momento que nós não concebemos aí, não podemos identificar, né? Mas todos nós estamos na matéria, mergulhados na matéria, porque nós somos espíritos falidos. Então, quando a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência nos dizer que nós somos muito bons, que nós somos muito caridosos, perfeitos e amorosos, é só nós nos lembrarmos que nós somos espíritos
devedores, falidos, necessitados de redenção. E essa redenção vem através da setinha para cima, em que nós estamos fazendo o caminho de volta para Deus, que é o processo chamado de evolução. Então, nós evoluímos, ou seja, nós caímos, e agora nós estamos no processo de retorno à casa do Pai, que é o processo da evolução espiritual. Certo? Deixa a gente voltar aqui para fazer algumas considerações aí. Bom, pessoal, então, até agora nós analisamos o caminho que esse espírito precisa percorrer desde o momento em que esse princípio espiritual é retirado lá do fluido cósmico universal, é manipulado pelos técnicos siderais para originar o princípio espiritual, que vai habitar lá no reino mineral, vegetal, animal. Ocorre o processo da criação desses espíritos lá nos mundos ad hoc, e aí esse espírito vai começar o seu processo dentro do seio do Pai amoroso, né? E aí nós vamos ver que os espíritos eles podem tomar caminhos diferentes, que a destinação do espírito não é inexorável. Por que não é inexorável? Porque nós recebemos de presente do Criador uma possibilidade, uma capacidade, que se chama livre-arbítrio. Então, a partir do momento em que o espírito começa a exercer o seu livre-arbítrio, a escolher, a determinar a sua caminhada evolutiva, aí pode acontecer a queda ou não. Nós vamos ver isso aqui. Quem está dizendo isso aqui, gente, não sou eu. Quem está dizendo isso aqui é Emmanuel. Todo o material de citação aqui nós tiramos do livro. Depois, quem quiser pegar o livro, pesquisar, né? Olha o que Emmanuel coloca lá para nós. Que interessante isso aqui. Ele diz o seguinte, gente. Está lá na pergunta... deixa eu voltar aqui, só para comentar com vocês uma coisa. Vocês sabem como é que esse livro foi escrito? Vocês sabem como é que o livro Consolador foi escrito? Esse livro, ele foi escrito no mesmo modelo, no mesmo molde. Aqui vocês vão ver a capa invertida, né? Ou não sei. Esse livro aqui, ele foi escrito na forma de perguntas e respostas. Um grupo de trabalhadores espíritas se juntou e submeteu ao Emmanuel, né, através da psicografia do Chico, algumas perguntas. Então, essas perguntas aqui, gente, elas foram elaboradas por trabalhadores espíritas. Né? Esses trabalhadores, então, submeteram essas questões à apreciação de Emmanuel e, através do processo, então, da psicografia, o Chico transmitiu as respostas. Este livro aqui, gente, ele tem 411 questões. Então, aqui, a última pergunta, pergunta o seguinte, onde a luz definitiva para a vitória do apostolado mediúnico? Né? Então, quem é médium aí quiser saber como é que faz para vencer na tarefa mediúnica, é só ler a última questão desse livro aqui, né? Então, gente, vamos passar para frente aqui. Olha ali, a pergunta 243 que fizeram para o Emmanuel. Olha que interessante. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Olha o que o Emmanuel responde. Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, ou seja, todos nós caímos espiritualmente, com exceção de quem? De Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. Então, pessoal, Emmanuel foi taxativo. Jesus evoluiu em linha reta para Deus. Isso significa que Jesus não caiu espiritualmente.
Jesus é um espírito puro, foi sempre puro e permaneceu puro, né? E aí, dessa realidade, nós tecemos algumas considerações, né? Por exemplo, lá no Livro dos Espíritos, fala da questão da encarnação. E lá no Livro dos Espíritos deixa muito claro que espírito puro não reencarna. Então, quando nós vemos algumas elucubrações de alguns companheiros sobre algumas encarnações anteriores de Jesus na Terra, nós percebemos aí um engano, porque nosso Senhor Jesus Cristo não reencarnou, né? A matéria humana, a matéria densa, não suportaria a condição de um espírito puro por uma condição, gente, física, por uma condição fluídica. A matéria densa não suporta a vibração da luminosidade de um espírito puro. Então, Jesus não teve encarnações anteriores, né? Como muitas pessoas às vezes comentam, né? Que Jesus reencarnou no povo fulano de tal, né? Isso é um equívoco de interpretação, né? Do material doutrinário. Então, Jesus, ele não reencarnou porque ele evoluiu em linha reta. Então, ele não precisaria passar pela prova da encarnação, porque a encarnação é uma consequência da queda espiritual, e a reencarnação é uma consequência do persistir no erro do espírito, que encarnou a primeira vez. Né? Por isso se chama reencarnação. Né? Então, Jesus não encarnou, não reencarnou também, né? Como espírito puro, que procedeu à criação, né? Presidiu o processo de criação do nosso mundo, porque Emmanuel fala aqui que ele está conosco desde os primórdios. Então, Jesus presidiu, depois vocês vão olhar esse livrinho aqui, ó, muito bacana, A Caminho da Luz, também de Emmanuel, que fala do processo de criação da Terra. Gente, é belíssimo nós percebermos a natureza amorosa, o zelo amoroso de Jesus para com a humanidade, para com a coletividade humana, né? A raça que veio aí, oriunda de Capela e de outros sistemas, de outros mundos, rebelde, falida, renitente no mal, e que Jesus abrigou, né, para fazer parte aí da humanidade terrena, e que nós estamos aqui até hoje dando trabalho para ele, né, gente? Quantas vezes nós demos aí muito, muito, muito trabalho para Jesus, né? Então, caminhando aí nas nossas observações, deixa eu só verificar aqui como é que tá. É isso mesmo. Vamos para frente. Então, aqui ele fala, ó, Jesus, após as quedas do passado, ou seja, a nossa condição, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade nesse mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, ou seja, Jesus jamais caiu, né? Está lá na questão 243 de O Consolador, né? Então, vamos passar para frente. Aí, olha que interessante. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Então, nós caímos, né? Procedemos aí à queda espiritual, agora nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos evoluir, nós estávamos aí sujos, né? E precisamos nos purificar, né? Olha o que Emmanuel fala, que lindo, né? Que Emmanuel fala para nós, lá na questão 229 do Consolador. Diz o seguinte, ó, a purificação na terra ainda é qual lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões. É isso que nós vivenciamos ainda na realidade espiritual da Terra, né? Nós ainda estamos mergulhados no lodo das amarguras e das paixões. Então, gente, por isso que vencer espiritualmente ainda é um processo difícil, porque nós precisamos vencer o que a física chama de inércia, que é tudo tende a permanecer como está. Então, o processo nosso de evolução, ou seja, de subida espiritual, nós precisamos romper aí milênios de atavismos, milênios de processos, de dificuldades e de quedas,
né, de viciações morais, mentais, de toda a ordem que a nossa alma vivenciou ao longo de tantas encarnações e de tantas experiências sofridas aí no mundo espiritual, né? E olha o que Emmanuel continua falando. Todos os espíritos encarnados, porém, ou seja, nós, devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração. Gente, o que é um cadinho? Né? O cadinho é aquele objeto que os químicos utilizam, né, para esquentar alguma substância, né, para derreter metal e por aí vai, né, para processar algum processo químico ali que precisa de altíssimas temperaturas. Então, quando fala que nós estamos no fogo, nós estamos realmente no fogo, né? Nós temos aí muito, o nosso processo de expiação é realmente o fogo purificador pelo qual a nossa alma passa, né? Sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, ou seja, gente, as nossas dores existenciais, elas são nossas amigas, né? Nós não podemos agir com a rebeldia de querermos, sim, pura e simplesmente acabar com a dor. Nós precisamos aproveitar o potencial educativo que essa dor tem para nós, porque senão nós só estaremos adiando um aprendizado, né? Sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima na angústia da vida humana, no círculo da família. Então, nosso processo de expiação, de reparação, né, de dor, de dificuldade no seio da família, ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância para com os outros. É aquela receita que Jesus sempre nos dá, né? Sede brandos com o próximo e duros consigo mesmo, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação. E isso aqui, gente, está dentro do nosso programa do livre-arbítrio. Ante a dificuldade, nós podemos escolher diversos caminhos, entre eles a revolta, entre eles a indiferença, né? Entre eles a renúncia, a abnegação e o esforço, né? Onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Então, quando nós nos dedicamos ao trabalho no bem, ao programa de reforma íntima, né, ao estudo disciplinado, os maiores beneficiados, gente, somos nós mesmos. É o nosso espírito que está avançando para Deus, que está se aproximando de Deus, nosso Pai, quando nós nos dedicamos ao programa de elevação da nossa alma, né? Então, gente, nós vamos perceber que nós fomos criados para o bem eterno. Nós fomos criados para a perfeição espiritual, né? Lá no livro Universo e Vida, Irmão Oro faz uma afirmação belíssima, que ele diz que o bem é determinismo divino. Ou seja, todos nós, independente, a mais desventurada das criaturas, ela será um espírito puro e feliz um dia. Então, todos nós fomos criados para a perfeita harmonia com Deus, né? Nós somos criados para a perfeita harmonia com o sistema da criação de Deus, né? Então, por mais distantes que nós estejamos do caminho do bem, do caminho da verdade, da justiça, da bondade e do amor, nós iremos retornar a esse caminho, dia menos dia. E o momento do retorno desse caminho, da continuidade do nosso processo evolutivo, abandonando para sempre as trevas, depende da firme disposição das nossas almas. O caminho da evolução, meus amigos, como diz o próprio Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, o caminho da subida, ele diz, é um caminho solitário, em que a nossa alma defronta as próprias verdades e aprende a vencê-las, a conviver com elas e transformá-las em virtudes. Então, muitas vezes, no nosso processo de avanço espiritual, nós vamos sentir certa solidão, nós vamos sentir certa amargura, mas que nós mantenhamos a postura firme, né? A vontade de caminhar no bem, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, vencer a nós mesmos, né? Então, para nós darmos continuidade aí e caminharmos aí para o encerramento do nosso momento, nós vamos fazer uma listinha. Quem faz essa listinha aí, né? É uma listinha importante para nós
né? Quais são aí os processos envolvidos no nosso programa de evolução, né? Do que depende o nosso programa evolutivo, né? Então, vamos lá. Olha que interessante, né? Um dos grandes mecanismos evolutivos na nossa dimensão de atuação espiritual aqui é a reencarnação. Então, a reencarnação, gente, ela é a maior prova de dois elementos da ação do Cristo na Terra, que é o princípio da justiça e é o princípio da misericórdia e do amor, né? Lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, ele fala para nós que Jesus tem 2 auxiliares diretos no seu programa de execução no mundo terreno. Quem sabe quais são os 2 auxiliares aí de Jesus? Coloca aí no chat. Jesus tem 2 auxiliares diretos, né? Um deles é a Mãe Santíssima, né? Que está vinculada aí aos processos do amor. E o outro é João Batista, que está vinculado aos processos da justiça. Então, a justiça e a misericórdia andam lado a lado nas decisões de Jesus para com o universo, para com o mundo, né? E a reencarnação, ela é um dos grandes programas, porque determinados processos de dor e que exigem reparação do espírito falido, do espírito renitente no mal, só se processam através da reencarnação, gente. Porque através da reencarnação, através da dor, da provação e da expiação, é que muitas vezes as nossas almas são chamadas ao caminho da verdade de volta. Porque muitas vezes nós atuamos com tamanha rebeldia que a única forma de nos fazer enxergar novamente a verdade é através do processo do princípio da dor, né? E aí a gente volta lá naquele velho conceito. Qual que é a diferença entre provação e expiação? Porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo lugar, né? Provação e expiação são similares, mas na verdade são conceitos bem diferentes, né? A aprovação se refere à aferição de uma qualidade já conquistada, né? Para que a gente faz prova? Para verificar se a gente aprendeu ou não um determinado ensinamento, não é isso? Na escola. Então, a prova, ela vem para que nós possamos testar o nosso potencial de aprendizado de determinada característica, né? Então, nós colocamos à prova determinada característica, né? E o processo da expiação já é um processo do espírito mais rebelde, né? O processo da expiação é realmente o processo em que nós vamos reparar através da dor e do sofrimento as nossas faltas cometidas que nós não quisemos reparar pela via do trabalho, por exemplo, né? Vocês já ouviram falar que ou a gente vai pelo amor ou vai pela dor? É isso aí, né? Ou nós podemos escolher a via do amor, do trabalho, da renúncia, da abnegação, né? Ou nós vamos sofrer as consequências aí. Por quê? Porque a lei de ação e reação, ela é uma lei universal, ou seja, ela não abre exceções, ela não faz concessões. Ela é uma verdade universal. Uma vez que eu atuei, essa minha ação vai ser devolvida para mim, né? Seja ela boa ou ruim. Então, gente, esses são os nossos mecanismos evolutivos aqui no plano terreno. A reencarnação, nós que estamos encarnados, os que estão desencarnados aí, hora menos hora, vão se preparar para reencarnar, né? Nós vamos experimentar, então, o processo da dor, através da provação ou da expiação, ou nós podemos escolher a via do amor, que é o trabalho no bem, né? Que é aí a vontade de servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aí essa questão do trabalho, né? Que muitas vezes a casa espírita, ela está lá, né, com tanta dificuldade, precisando de trabalhador, né, precisando de novas frentes de tarefa, e às vezes nós poderíamos oferecer o nosso tempo, a nossa boa vontade, né, o nosso esforço no bem, para auxiliar, seja na sopa, no posto de assistência, na campanha, né, e nós muitas vezes
nos quedamos aí, permanecemos indiferentes ao chamado de Jesus, porque é aquela coisa, às vezes a gente fica assim, Jesus conta só com aqueles que têm facilidade de falar, né? Jesus conta só com aqueles que têm dinheiro, né? Jesus conta só com aqueles que têm possibilidades aí de viajar e divulgar a boa nova. Não, Jesus conta, meus amigos, com qualquer criatura que está aqui sobre a terra, encarnada ou desencarnada. Todos nós podemos servir, todos nós podemos auxiliar, todos nós podemos trabalhar. Tem um caso muito interessante, a gente gosta de lembrar dele lá nos nossos momentos lá da casa. O Chico, ele uma vez foi visitar um cemitério. Eu peço perdão aí às vezes eu não estou contando com exatidão a forma como está descrito o caso, mas é só para vocês perceberem a ideia. E eu peço perdão também que eu não vou lembrar em qual livro que isso está retratado. Mas depois é só a gente pesquisar no Google rapidinho que a gente vai achar. E aí o Chico estava lá no cemitério, e aí ele se acercou dele um espírito que o Chico identificou, que era um espírito em dificuldades, né? Não tinha halo luminoso, nada disso. E o espírito exalava um forte odor de bebida alcoólica. E aí o espírito cumprimentou o Chico, né? E o Chico percebeu que ele estava ali entusiasmado, né? E tudo. E aí o Chico foi perguntar para ele o que ele estava fazendo ali. E aí ele foi falar para o Chico que ele também era um trabalhador naquele cemitério. Porque muitas vezes ele era utilizado pelos espíritos socorristas, pediam que ele entrasse dentro dos túmulos, o cheiro de álcool dele era tão forte que ele espantava os espíritos que estavam presos à matéria, aí os espíritos saíam do túmulo e era o momento em que os socorristas conseguiam pegá-los, né, socorrê-los, atendê-los. Isso, gente, serve para que nós possamos perceber, todos nós temos lugar na seara de nosso Senhor Jesus Cristo. O que basta, o que é importante para que nós façamos esse trabalho é a boa vontade. É nós nos libertarmos aí dos nossos atavismos, do comodismo, da indiferença, muitas vezes do melindre, né? Porque nós somos almas orgulhosas. Quanto mais orgulhosos nós somos, mais melindrados nós somos capazes de ficar, né? Então, esse processo aí, e esse processo de evolução, no nosso caso, nós tivemos a felicidade de reencarnarmos como espíritas no Brasil, ele se processa por fileiras, ou seja, nós não vamos avançar espiritualmente de forma solitária, nós vamos avançar em grupo. Por isso que existe casa espírita, para que nós possamos seguir o caminho evolutivo de forma conjunta, né? Então, gente, vamos para frente aqui, nosso esquema. Então, aquele slide lá era o último. Então, nós podemos escolher aí a via da dor e da expiação ou a via do trabalho. Quanto antes nós nos dedicarmos a esse processo de reparação e de evolução, ou seja, de retorno à casa do Pai, mais cedo nós chegaremos a Deus, porque é esse caminho que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o caminho de volta para casa, nós estamos voltando ao seio do Pai. Não é isso? Muito bem, meus amigos. Então, agora, quem já pegou aí a garrafinha com água, né? Nós vamos acompanhar agora um vídeo, né? Para que a gente possa fazer aí a fluidificação das águas, né? O passe, eu peço que vocês acompanhem com bastante atenção a condução do passe, mentalizem mesmo, para que a gente possa receber o auxílio, o amparo da espiritualidade amiga nesse momento. E aí depois nós retornamos para fazer a prece final, tá bom? Nos preparamos para o momento coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificado. Irmãos, manifeste onde você está. Quais as dificuldades que estão enfrentando? Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração
e a receptividade. Respire muito tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Entendemos a passagem de Jesus, dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casarinho branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraiu multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esquivo e leve. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser de prazer e paz, serenidade e equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando em todo. Respira. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam de Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confia nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-lhe tudo o que necessitas. Confia. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amor, estenda as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós te rendemos graças a Jesus, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Tudo bem, meus amigos? Então vamos fazer a nossa prece. Fechemos os nossos olhos. Busquemos a doce presença de Jesus. Mentalizemos o Cristo de Deus, radioso e belo, aqui diante de nós. Jesus, de amor e bondade absolutas, nós te agradecemos, Senhor, pela doutrina espírita,
que ilumina as nossas consciências, que nos torna mais lúcidos, Senhor. Que este conhecimento se converta em trabalho, Mestre querido. Que nós possamos ser mais humildes, mais operosos, mais caridosos, Senhor. Levando a tua boa nova a todos os corações da terra. Guarda-nos convosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Tudo bem, pessoal? Então, só passando aqui algumas bibliografias que a gente estudou aí para produzir, né, esse material. Além da obra O Consolador, que está aqui, né, de Emmanuel, é um livro fininho, gente, ó, pequenininho, né, mas tem aí leituras muito importantes para nós fazermos. Como a gente citou, né, a obra Universo e Vida, psicografia de Hernani Trindade Santana, ditada pelo Espírito Áureo, né, também da Federação Espírita Brasileira. Aqui nós temos a obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Se você quiser... Opa, deixa eu pesar aqui. Se você quiser ver um pouco mais sobre criação do espírito, aqui tem um material muito bacana lá no Universo e Vida também, tá? Então, essas 3 obras aí já servem aí de material muito bom, essas 4 obras, né? Para que nós possamos estudar aí sobre queda e evolução espiritual, certo? E aí, quem quiser perguntar alguma coisa, é só colocar aí no chat ou como mensagem privada que a gente vai tentar responder, tá bom? Então, agora nós vamos encerrar e aí todo mundo faça uso aí da água fluidificada em casa. Muita paz. Amanhã, o tema da palestra é a Aliança da Ciência e da Religião, né? Está na responsabilidade aí da nossa amiga Marilu, lá do Grêmio Espírita Allan Kardec. Certo? Nos encontramos amanhã. Muita paz a todos. Até mais.